pouquinho, né? Falando um pouquinho da origem da trigonometria. A trigonometria, ela tem uma origem um pouco incerta, que ela foi estudada e foi definida sem ter sua nomenclatura, né? Claramente, né? Então, ela tem um início meio incerto. No entanto, tem algumas pessoas que ganharam um nome, né, uma história por ser conhecido, por exemplo, o pai da trigonometria, mas ela já vem sendo estudada e difundida sem ter esses nomes bem antigamente. Por exemplo, o sistema de numeração da gente, né, que é o sistema de numeração indo-arábico, ele é um dos sistemas de numeração que a gente utiliza, mas existem vários outros sistemas de numeração em outras línguas, né, principalmente as orientais, que a gente não utiliza, mas que eram antigos. Então, assim, a trigonometria segue a mesma regra. Outros locais utilizavam, mas o mais comum a gente vem para o Ocidente, tá bom? Então, quais eram as principais necessidades na matemática, gente? Por mais que a gente diga assim, não é útil. Tem gente que diz, para que eu uso a matemática dia a dia? Ela é uma... A gente costuma dizer que ela é uma das ciências mais humanas que existem, porque ela nasce da necessidade humana. A principal função da matemática é modular, representar, facilitar uma necessidade humana. Então, sempre que tinha alguma necessidade, alguma situação que a gente precisava resolver, a gente utiliza essas situações. Então, por exemplo, quando a trigonometria nasceu, né, principalmente quando se precisava usar na astronomia, na agrimensura, em navegações e assim por diante. Estima-se, né, que ela foi estudada entre o século IV e o século V, né, pelos egípcios e babilônios. No entanto, a palavra trigonometria ela tem uma origem grega, né, em que ela significa o seguinte, tá aqui, ó. Tri, que vem de 3, conos, que vem de ângulos, e metron, medidas, ou seja, medidas de ângulos de triângulos, tá bom? Triângulos ou tríplices, né? Então, 3 vem de triângulo, basicamente, gônos ou ângulos, e metros são as medidas, tá bom? Ou seja, são medidas de partes do triângulo. Não existe só a trigonometria no triângulo retângulo, tá bom? Existe trigonometria no triângulo qualquer, que é o que a gente chama de lei dos senos e lei dos cossenos. Mas o que a gente está estudando aqui é trigonometria no triângulo retângulo. E esse rapaz bonitinho aí, né? Ele vem do grego hipparcos, tá bom? Ele era um construtor, astrônomo, cartógrafo, matemático. Tanto é que a gente fala muito que a matemática está ligada à filosofia, né? Normalmente o cara que era filósofo, ele era também matemático, né? Porque é um tipo de filosofia, de estudo, né? E ele é considerado o pai da trigonometria, tá? Ele é considerado o pai da trigonometria porque ele foi um dos primeiros a construir tabelas trigonométricas, que são as coisas que a gente mais utiliza na vida da gente, antes até do que as razões trigonométricas. Na verdade, as razões trigonométricas foram a representação justamente da construção de uma tabela trigonométrica, tá bom? Então, existem várias tabelas trigonométricas, mas ele foi um dos primeiros, né? Ele foi o primeiro, na verdade, provavelmente, ter construído uma tabela trigonométrica, que é essa tabelinha que vocês estão vendo aqui, bem pequenininha, mas só para vocês verem o tamanho dela, né? Ela utiliza, em geral, a tabela trigonométrica, ela vai de 0 a 90 graus, tá bom? Essa tabela aqui, ela começa de 1, e aqui eu cortei um pedacinho dela, tá? Tem até 67, mas a tabela trigonométrica, em geral, ela vai de 0 a 90 graus, tá bom? Por que de 0 a 90 graus? Porque depois os outros ângulos, eles são apenas ângulos que são reflexos. Então, seno, cosseno, tangente, tem ângulos equivalentes. Então, 180 vai ser equivalente a alguma coisa do 90 e assim por diante. Que é quando a gente for estudar círculo trigonométrico, tá bom?